Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de desenho arquitetônico e para quem está chegando agora, essas são as aulas remotas que eu estou ministrando para o curso técnico em edificações da Escola Estadual Professor Antônio Dantas. Então, se você não viu a primeira aula, volta aí e veja, certo? Porque hoje nós vamos começar com representação de projetos. Então, vamos lá. A representação do projeto arquitetônico são em projeções horizontais e verticais, certo? Planos horizontais. Quando representamos em planos horizontais, nós falamos da planta de cobertura ou coberta, né? Planta de cobertura ou coberta, planta de locação, planta de situação e planta baixa. Vamos estudar cada uma particularmente, não se preocupe, certo? E nós temos os nossos planos verticais, pessoal, plantas de corte e plantas de fachada, certo? Nossa primeira planta horizontal seria a nossa planta de situação. O que indica nessa planta de situação? Ela indica as dimensões do terreno, você pode ver a localização aqui no lote, né? A dimensão do terreno em si, certo? A quadra onde ela está localizada, as ruas que estão vizinhas às suas quadras, certo? O ponto de referência. Então, é a localização do seu projeto na planta, por exemplo, lá do terreno que você comprou, né? Então, abrange uma área relativamente extensa, né? Extrapolando os limites do terreno, tá certo? A nossa planta de... Bota pra cá. A nossa planta de locação, pessoal, é uma vista superior, certo? Então, nós temos essa vista superior aqui do terreno, certo? E ela indica a localização de quê? Da minha edificação dentro do terreno, certo? Dentro da posição, ela me dá a posição dessa planta dentro do meu terreno, né? E ela deve mostrar também os muros, pessoal, né? Que limitam o terreno, a calçada, o passeio, as árvores que tem dentro desse terreno, tá certo? A nossa planta de locação. Eita, pessoal, ficou duplicado, mas tem problema não, passa erro de gravação. A nossa planta de cobertura, certo? A nossa planta de cobertura, o que acontece? Só um minuto, eu vou voltar aqui para ver. Ficou duplicado, mas vamos lá. A nossa planta de coberta ou cobertura, né? Ela mostra os detalhes do nosso telhado, certo? Então aqui, ó, por exemplo, ela mostrou a queda da água, né? Para onde é que a telha ela está inclinada, né? Se tivesse algum encontro de telhado, por exemplo, se o telhado fosse assim, ela mostrava esse encontro, né? Dos dois telhados, certo? Mostra os rufos, as calhas, né? E é comum, muitas vezes, unir essa planta aqui, a planta de coberta, com essa planta aqui, com a planta de locação. Você pode ver que nessa planta de locação aqui, eu já tenho minha planta de coberta indicada aqui, ó, pessoal, tá vendo? Eu tenho tanto a minha planta de locação, que tá dizendo onde está a minha estrutura, né, a minha edificação dentro do terreno, como eu tenho a minha planta de coberta aqui, certo? Então, vamos passar. E a nossa planta baixa, pessoal? Deixa eu me trazer para cá, porque senão eu vou ficar no meio. A minha planta baixa, pessoal, é o seguinte. Pessoal, tá errado esse nome aqui, ó. Certo? Foi na hora da digitação, desculpa aí. É uma vista, né? Que não é uma externa da edificação, então ela é um corte. Então, eu tenho a minha casa aqui, né? Eu mostrei a minha casa aqui. E eu fiz um corte aqui, ó, horizontalmente, né, na minha planta, pessoal. E nós temos como referência, como a gente tá falando de planos horizontais, nós temos referência o nosso plano horizontal. E essa altura desse corte aqui, pessoal, é 1,50 metros, certo? Então, esse corte é feito a 1,50 de altura, tá bom? Então, esse corte é feito a 1,50 de altura, certo? E a gente vai admitir o quê, pessoal? Que a retirada da parte de cima, ou seja, eu tiro toda essa parte de cima aqui, eu fico só com esse plano horizontal e eu consigo observar o que tem abaixo. É como se você estivesse vendo a sua casa de cima, né? Eu vou dar uma olhadinha aqui na minha casa e você vai lá,
corta a sua casa e eu vou olhar de cima, né? Então você olha, você consegue ver o piso, você consegue ver as esquadrias onde elas estão localizadas, né? Quando eu falo de esquadrias é portas, janelas, certo? Posso ver a delimitação dos pisos, né, cerâmicos, dos ambientes, quais são os cômodos, como eles são divididos, né? Então eu consigo ver tudo isso na minha planta baixa, certo? A gente utiliza na planta baixa a escala de 1,50, certo, pessoal? A nossa escala que a gente utiliza é 1,50, né? E as paredes que foram cortadas, né? Essa delimitação de parede aqui, pessoal, tem que ser a espessura dessa linha que nós fazemos, essas paredes, ela tem que ser mais evidenciadas, né? Para mostrar a delimitação dos cômodos, tá certo? Ó, um exemplo aqui ele mostrou, né? Aqui é um exemplo de planta baixa. Vocês estão observando que as minhas paredes, ó, elas são bem acentuadas, até eles deram uma pintadinha aqui, né? Eles pintaram, né? E ops, deixa eu ligar a caneta aqui. Essas mais fininhas, né? Ó, aqui ele delimitou o piso, né, pessoal? Eita. Essa daqui, por exemplo, esse quadriculado representa a cerâmica, né? Que muitas vezes a gente nem representa tanto nas plantas, certo, pessoal? A gente representa mais em áreas molhadas, como área de serviço, cozinha, banheiros, terraços, certo? Mas nos quartos, por exemplo, né? Nas suítes a gente não representa muito, certo? Aqui, ó, evidenciamos, né, então, as nossas paredes. Elas são com espessuras maiores do que as outras linhas, tá certo? E nós temos aqui, pessoal, a nossa planta de corte, que são os planos verticais. Aqui tá errado. Aqui não é plano horizontal, pessoal, é plano vertical, certo? Primeiro nós temos a nossa planta de corte, certo? Então, como as plantas elas não são suficientes para mostrar todos os detalhes internos, pessoal, nós usamos o quê? Planos verticais. No caso aqui, o plano de corte. O plano de corte, a planta horizontal nos dá a largura e a dimensão, e a planta de corte me dá a altura, certo? Por quê? Porque ela vai me dar todas as medidas que está na altura, porque ela é feita verticalmente, certo? Aqui mais uma vez está errado, não é horizontal, é vertical, certo? Então a minha planta de corte, né, ela secciona a edificação, ou seja, corta a edificação num plano vertical, certo? Ela corta a minha edificação num plano vertical e esse plano vertical que você vai cortar, essas linhas têm que ser indicadas, pessoal, lá na minha planta baixa, certo? Para mim saber por onde está passando o corte, onde eu vou ter que representar esse corte, tá certo? Eu errei em todas, não tem problema não, vamos lá. Ó, por exemplo, deixa eu me levar pra cá. Então, vamos lá. Aqui eu fiz um corte, né? Olha só, o corte na vertical, né? Aqui é o corte. Então, ele está o quê? Ele está representando, né? Ó, essa porta aqui coincide com essa, né, pessoal? Essa esquadria. Essa janelinha aqui, ó. Tá vendo? Coincide com essa. Então, quer dizer que esse corte, vamos voltar aqui para ver onde foi que ele fez esse corte, desculpa. Ó, ele fez o corte aqui, tá bom? Ó, antes de entrar, tá bom? E passou pela janela do banheiro, não foi isso? Do depósito. Então, o corte que ele fez, ó, ele tá mostrando aqui, ó, corte AB, tá vendo? Corte AB. Então, eu tô vendo essa janela aqui, ó, e tô vendo essa portinha aqui, o quê? Fechada, não é isso? Ela tá fechada.
E eu tô passando por dentro dessa porta aqui, ó. Por dentro dessa porta aqui. Onde é que tá a representação dessa porta? Ela tá aqui, ó. Essas linhas fininhas e tracejadas, e sem ser tracejadas, pessoal, é a representação do corte passando por dentro de uma porta, tá certo? Então, a representação de uma esquadria, uma janela, por exemplo, o corte passando por dentro dela é duas linhas, né, fininhas, lembrando sempre de favorecer as linhas de parede, né, pessoal? Estão mais acentuadas, certo? E aqui, por exemplo, ele indicou que a escala está de 1 para 100, pessoal. Mas os cortes a gente sempre deixa na mesma escala por exemplo, da planta baixa, certo? A mesma escala da planta baixa seria da planta de corte, tá certo? Então, a planta baixa me dá dimensões, largura e dimensão, né? E a planta de corte me dá a altura, tá certo? Então, elas se complementam, tá bom? E a outro plano vertical, certo? É a minha planta de fachada. O que seria a minha planta de fachada, né? É uma vista que eu vejo da frente da minha casa, por exemplo, da frente do prédio, da frente do escritório. Então, é uma referência, um plano vertical, né? Porém, esse plano, ele não é um corte. Então, é uma vista. A gente diz que a fachada é uma vista. Então, pode ter uma vista frontal, uma vista lateral e uma vista... Agora eu não digo. Esqueci o nome. Vista lateral, frontal e posterior, desculpa. Certo? Então, aqui nós temos dois exemplos, né, de fachadas. Ok? A gente tem, para fazer a fachada, a gente precisa ter a planta de corte e a planta baixa, né? E a gente tem que verificar a planta de corte porque ela vai me dar a altura, né? E a planta baixa que ela vai me dar a largura e a extensão, não é isso? Então, eu preciso dessas duas plantas para me auxiliar para fazer a planta de fachada. Por isso que a gente começa primeiro pela planta baixa, depois faz a planta de corte, depois a planta de fachada, depois a planta de locação e depois a planta de situação, certo, pessoal? Então, a gente tem que seguir um cronograma certinho para a gente fazer tudo bem direitinho, tá bom? Então, é isso, pessoal. Hoje é só... Estudamos sobre representação de projetos. Próxima aula a gente vem com as folhas, ensinar as linhas e folhas para vocês. Quais são as linhas de parede, linhas de piso, linhas de esquadrias, certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se tiver alguma dúvida, deixa lá no fórum ou deixa aqui, para quem não é da escola, deixa aqui nos comentários. Dá sugestão para que as aulas fiquem melhores, certo? Foi um prazer estar com vocês. Próxima aula a gente se vê, tá certo? Um beijo e abraço da prof.